Recebendo aqui no Palavra Aberta o deputado federal mineiro Nilton Cardoso Júnior, do MDB. Ele foi integrante da comissão especial que votou o projeto, que pode ser levado ao plenário na semana que vem, e é o único parlamentar mineiro que participa do grupo de trabalho na Câmara que discute o assunto. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Olá, Eustáquio. Muito bom dia a você, a todos os ouvintes queridos da Rádio Itatiaia, por toda Minas Gerais e Brasil afora. É um prazer estar aqui na rádio discutindo esse tema tão importante, mas também tão polêmico. Cumprimentamos então a advogada criminalista Carla Silene, que é vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. Doutora Carla, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui e para falar de um assunto complicado. Eu queria cumprimentar o deputado que hoje nos honra, o deputado Nilton Júnior, e também aos nossos ouvintes. Começando com o deputado Nilton Cardoso Júnior, por que, na opinião do senhor, será bom para o Brasil legalizar os jogos como cassinos e bingos? Queria rapidamente dar um contexto da minha defesa desse tema. Fui presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados no ano de 2019 e antes disso já tinha participado em 2017 da Comissão Especial que defende a legalização do tema, é o Projeto de Lei 442, que é comumente chamado de Marco Regulatório dos Jogos. E o grande benefício da legalização dos jogos para o Brasil está, primeiramente, o ponto crítico na valorização e no fortalecimento do turismo brasileiro. Nós recebemos hoje, independente da situação da pandemia, que é um caso à parte, nós recebemos até 2019 no Brasil pouco mais de 6 milhões de turistas estrangeiros. E um Brasil com o potencial que ele tem, com as belezas naturais, com a sua costa maravilhosa e os cenários paradisíacos que temos, pitorescos como em Minas Gerais, com montanhas, não pode ficar com um número tão baixo. Temos países que recebem apenas num lugar turístico, como é o caso da Torre Eiffel em Paris, recebe 6 milhões de visitantes por ano. Então, o jogo, considerando todo o aspecto da legalização deles, os prós e os contras, no final do dia traz muitos benefícios para o turismo e, portanto, pode fazer com que o Brasil cresça muito nessa indústria, que é uma indústria sem chaminé, que é o turismo. E, paralelamente a isso, também permite, com a legalização, que nós joguemos luz a uma atividade hoje que existe debaixo dos nossos narizes, que passa despercebido aos nossos olhos, mas que de fato gera empregos informais e sem recolher R$1 de tributo e ainda por cima se imiscuindo com atividades criminosas, porque o jogo hoje é considerado uma contravenção. Nós precisamos jogar luz em cima de algo que precisa de fato modernizar-se e considerar o pensamento majoritário também da sociedade brasileira, sociedade mineira. Mas o senhor acredita também, o senhor falou aí de regulamento de impostos, geração de empregos, na visão dos senhores seria importante para a economia legalizar os jogos? Com certeza. Eu quero trazer aqui a visão de especialistas que defendem a legalização dos jogos. E quando eu falo legalização dos jogos, a favor do turismo, o que primeiro se imagina é a legalização dos cassinos, é a volta dos cassinos no Brasil. Lembrando que o primeiro cassino que funcionou, que operou no Brasil legalmente, foi no município de Caxambu, no antigo Hotel Palace, e lá partiu para o desenvolvimento de todas as terras altas da Mantiqueira, a região das águas, porque o cassino funcionava junto com os spas, junto com as águas termais. E dali em diante, com a proibição, nós vimos o que aquela região sofreu. E eu acredito que, com a legalização dos cassinos e outras atividades paralelas, nós temos condições, de acordo com os números dos especialistas, de gerar uma arrecadação de até 30 bilhões de reais por ano para o Brasil. Agora, passando a palavra para a advogada criminalista Carla Silene, que é vice-presidente do Instituto de Ciências Penais, as correntes, doutora Carla, que são contrárias à legalização dos jogos, dizem que eles estão relacionados ou podem estar relacionados à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, prostituição. Essa é uma grande preocupação mesmo? Bom, Eustáquio, é exatamente esse o ponto. A gente tem falado muito sobre a questão da ciência, não é verdade? A importância da ciência para que a gente entenda a sociedade que a gente vive e possa regular isso de uma forma melhor. O que a ciência da área criminal tem demonstrado? É exatamente que existe uma associação entre a prática dos jogos de azar e o crime organizado mundialmente falando. Então, por exemplo, quando a gente pega os Estados Unidos,
que tem lá em Wisconsin, que, por exemplo, é um estado onde é possível os jogos de azar, nós temos a elevação de crime, que aí está fora do crime organizado, que é o suicídio. Quando a gente pensa que a Cosa Nostra, né, ela comanda uma rede nas ilhas de Aruba, a gente começa a perceber que essa movimentação do dinheiro, se ela não for muito bem fiscalizada, o risco é grande. É fato, como o deputado traz aqui, que o que hoje proíbe o jogo de azar no Brasil está muito mais vinculado a uma questão moral do que os pontos efetivamente que ele trouxe, da geração de empregos, de renda, de ter um envolvimento maior, um incremento do turismo. Mas a gente pensa o seguinte, um país pobre como o nosso, no sentido da maior parte da população, uma população que ainda precisa amadurecer muito nessas relações, tendo acesso fácil a essa questão do jogo. Será que a gente não está precisando mais de investir num turismo associado à cultura, como a gente vê na Alemanha, por exemplo, do que ir direto para um ponto que a gente sabe de famílias que são destituídas de gente simples porque se viciaram no jogo? Então, para além disso, quando a gente vê no mundo a associação dos jogos de azar com financiamento de armas, com financiamento do tráfico, com abuso do álcool, isso tudo gera para a gente um olhar de que, assim, vamos ver com mais calma, né? Por que essa pressa nessa aprovação nesse momento? Isso de fato geraria a tal economia esperada ou isso seria, mais uma vez, aquele assim, gerar 200 empregos aqui, que não vai mudar a situação desse país e mais uma vez nós vamos ter aí aqueles que sempre tiveram dinheiro ganhando muito e o Estado agora comendo uma fatia pequenininha daquilo ali com os tributos, que eu também acredito que não vão ser tão altos assim, que justifique, né? Talvez se a gente taxasse as grandes fortunas fosse mais interessante, né? E tudo isso deixa para a gente essa dúvida. É o momento? O país está indo de uma pandemia, com as pessoas desestruturadas, com a dificuldade emocional que muitos estão vivendo. Será que é o momento? Essa é a minha grande dúvida diante do que a gente tem e que a gente não pode negar o que nos lugares onde já existe o jogo, que sempre houve esse atrelamento com outros tipos de crime. Pois é, deputado Deltan Cardoso, pegando essa fala da doutora Carla Silene, não é uma preocupação essa relação entre, ou essa suposta relação entre o crime organizado e o jogo em outras regiões? Isso não poderia acontecer aqui no Brasil? Eustáquio, caros ouvintes da Itatiaia, imagine a minha dificuldade aqui de debater com uma tão competente advogada. Parabéns, doutora Carla, pelas suas posições e respeitosamente eu peço licença para divergir, porque no entendimento que temos do tema, que aliás é um tema que está há 31 anos sendo discutido no Congresso Nacional, é de se entender que a maturidade tenha chegado da discussão desse tema ou que possamos ficar como um cachorro correndo atrás do rabo. Mas, de fato, a associação com o crime organizado, ela acontece porque no Brasil não há lei que autorize o jogo funcionar, mas ele funciona. Portanto, quem cuida de jogo no Brasil? O crime organizado. É necessário legalizar para que se possa jogar luz, como eu disse no início, é necessário legalizar para que se possa permitir que essa atividade tenha controle do Estado. Seja para combater o vício, a ludopatia, que é chamado vício em jogo, que mundialmente estabelece-se um nível de 2 a 3%, doutora Carla, a informação que temos de estudos internacionais, do nível de vício dos jogadores mundo afora. E países onde o jogo legalizado assimilou legislações mais modernas, inclusive esse índice caiu, como é o caso da Inglaterra, que tem uma atividade de jogo bastante intensa. Quanto à geração de empregos, eu entendo hoje, pelos dados que nós temos extraoficiais, que apenas o jogo do bicho no Brasil alimenta uma rede de pessoas, em torno de 500 mil pessoas empregadas no jogo do bicho. Esses 500 mil empregados não podem recolher INSS, não podem recolher R$1 que seja para a previdência, para as aposentadorias deles. Portanto, legalizar o jogo do bicho e se criar uma rede de atividade formal permitiria que apenas essa atividade, que de fato o jogo do bicho talvez não tenha muita relação com o turismo,
da mesma forma que cassinos e outras atividades lúdicas poderiam ter, integrados a resorts ou integrados a centros de turismo tradicional, como é o caso de Caxambu, como é o caso de Araxá, de Lambari, Minas Gerais, nós poderíamos gerar empregos formais relevantes e poderíamos recolher tributos de forma significativa. E vou dar um exemplo. Nós temos uma legislação de 2018 que legalizou as apostas esportivas. Olha o defeito dessa legislação nossa por conta de justamente a dificuldade de maturar um assunto. Foi legalizado no final de 2018. O presidente era o Michel Temer, ele não vetou, permitiu que se legalizasse, mas desde 2019 o governo Bolsonaro não regulamentou a atividade. Hoje, essas atividades funcionam no Brasil, passando cartões de crédito por empresas que têm operações em paraísos fiscais ou fora do Brasil, em outras sedes de jogos. E apenas uma delas, que é considerada a maior do mundo, que é a Bet365, ela, se tivesse operando no Brasil com os números atuais que ela tem de faturamento e pagamentos de apostas e tudo mais, geraria R$1 bilhão de impostos nas atuais alíquotas de impostos que temos no Brasil. Apenas uma empresa pagaria R$1 bilhão e apenas com uma atividade, que é apostas esportivas. Portanto, eu acredito no potencial de pagamento de impostos que vai sim aí financiar o turismo, vai financiar a saúde, educação, segurança pública e que vai colocar o Brasil numa situação de igualdade com países da OCDE, inclusive. Nós, se formos entrar para a OCDE, vamos ser um dos 2 ou 3 países que não têm jogos legalizados. Doutora Carla Silene, essa suposta relação dos jogos de azar com o crime organizado não seria uma pecha, um estigma que deram ao jogo de azar? Porque outros setores da economia também não teriam uma suposta relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, com não recolhimento de impostos, com irregularidades. Por que o jogo de azar tem essa relação que muita gente acusa? Bom, Eustáquio e deputado, eu gostaria de pedir a licença aqui para um contraponto e vou pedir ao Eustáquio que anote bem o número que foi falado. Porque se passar esse projeto, nós vamos cobrar, Eustáquio. Vamos cobrar. Você viu aqui o valor, eu quero ver se vai chegar isso mesmo. Então, deputado, aguarde a nossa visita. Mas o que acontece? Existe uma estigmatização do jogo. Como eu falei, no Brasil isso passa muito pela questão moral. E que precisa, quando a gente trata desse assunto, ser desvinculada, porque aqui não é nossa função. Mas eu tenho algumas preocupações, por exemplo, com os argumentos que são utilizados para justificar. Porque quando a gente fala, mas agora o trabalhador do jogo vai poder recolher para a Previdência e se aposentar. Eu vejo aqui o Estado fazendo o inverso, né? Porque provavelmente ele só foi trabalhar nessa clandestinidade porque ele não teve outra oportunidade, não teve qualificação, não teve emprego e não está contribuindo. Até acho que seria interessante perguntar: você quer contribuir para a Previdência hoje? Eu tenho dúvidas se eles iam querer, né? Essa é uma questão no Brasil muito curiosa. As pessoas não têm, a maior parte da população não entende ainda o que é essa questão da Previdência. Mas vamos lá, a gente tem uma experiência até de certo modo recente, na época ainda do governo Lula, em que a máfia italiana começou, né, a investir algumas, em razão de uma medida provisória aí que andou aí permitindo, eles implantaram no Brasil, né, algumas máquinas de jogo. E o que foi interessante? Depois eles recuaram, né? Porque eles descobriram uma coisa interessantíssima. A polícia descobriu que havia, né, o dinheiro que era produzido desse jogo, ele estava financiando a cocaína lá dos colombianos. E isso fez com que eles próprios falaram: não, vamos lá, vamos com calma nessa história. Mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer o seguinte: hoje é difícil a gente dissociar a prática de várias outras atividades do crime organizado, sim, né? E a gente não conseguiu debelar o problema. É difícil a gente dissociar a questão da clandestinidade e da lavagem de dinheiro. E conversava agora há pouco com o deputado, antes de entrarmos no ar, sobre o quão vai ficar mais difícil com as chamadas criptomoedas. Então, aqui, a nossa cautela é simplesmente de dizer o seguinte: nós já temos outros problemas sociais postos, com os quais a gente ainda não conseguiu lidar. Estamos suficientemente preparados para lidar com mais este problema?
Porque como você colocou, você falou a suposta ligação. Não, isso é a ciência que demonstra. Nos lugares onde existe, acabou financiando essa rede. Agora, eu não vou dizer que isso também não aconteça no futebol. Quando a gente pega aí o que tem acontecido no mercado de jogadores, tem muita coisa ali que você não entende. Não é verdade? Então, eu não estou dizendo que não existam em outros lugares que hoje estão aparentemente legalizados. Mas que, sabendo que essas coisas caminham uma engrenada na outra, e como o deputado falou, é necessário jogar luz, porque na clandestinidade isso também acontece. Será que então primeiro a gente não tem que jogar essa luz, sanear, e depois a gente ver se temos condições aí sim de implantar esse jogo dissociado desde o início dessa criminalidade? Mas não seria já um momento de tirar essa atividade da clandestinidade e colocá-la sob a fiscalização do Estado, sob o controle do Estado? Aí é que eu lhe pergunto, o futebol é legalizado e olha o que acontece no mercado do futebol. Olha o que tem acontecido com as bolsas, com os investimentos da questão do mundo árabe. Né? Nós temos apostas sendo feitas que extrapolam aquela diversão nossa de às vezes ir num campo aqui e torcer pelo time que gosta. Né? Isto é um mercado. Isto aqui tem um grupo que manipula, que organiza conforme os interesses econômicos. Né? Para nós é uma diversão. Para os jogadores é a profissão. Mas existe quem investe, quem ganha dinheiro com isso e que a gente não deu conta nem de organizar o que está acontecendo lá e que é muitas vezes absurdo. Ô, deputado, esse projeto, o 442, é de 1991, 31 anos em discussão no Congresso Nacional. Por que agora essa pressa? E o senhor tem até informações de que há um movimento maior de apoio ao projeto do que de rejeição ao projeto na Câmara dos Deputados. Eustáquio, doutora Carla, a pressa, eu diria que é uma palavra talvez inadequada para essa discussão da votação do texto. A última comissão especial criada foi em 2017, que produziu uma legislação bastante compreensiva da situação de todos os jogos que funcionam formal ou informalmente no Brasil. E desde 2017 tem se tentado encontrar o momento adequado para votar. No final do ano de 2021, o grupo de trabalho conduzido pelo presidente da Comissão de Turismo naquele ano passado, que é o deputado Bacelar, da Bahia, junto com o relator, deputado Felipe Carreiras, eu como representante, deputado Newton Cardoso Júnior, único membro de Minas Gerais, dessa comissão criada, desse grupo de trabalho, nós conseguimos, por acordo de líderes na casa e, portanto, sem atropelos, sem pressa, conseguimos colocar em votação a urgência da matéria. O que significa isso? Significa que já teve uma comissão especial aprovada, com texto aprovado, inclusive eu aprovei esse texto em 2017, que ela pudesse ir para a pauta imediata da Câmara. Então, não é uma pressa, na verdade, é a permissão de se votar esse tema nesse momento e que se entende a maturidade. Eu queria utilizar os argumentos da doutora Carla, que foram muito contundentes e muito bem preparados, no aspecto da cultura. Nós poderíamos sim tentar investir no turismo brasileiro com base em mais cultura e até o Ministério da Cultura foi extinto para se incorporar no turismo. Exato. Mas, lamentavelmente, não conseguimos trazer mais turistas para o Brasil, mesmo diante de toda essa fusão. Acredito que é uma possibilidade, sim. Mas o turismo é um catalista, o jogo é um catalista para esse processo. E até, doutora Carla, fazendo um contraponto, seria inimaginável propor, por exemplo, hoje, suspender o jogo de futebol, porque apostas que funcionam em cima do jogo de futebol podem estar viciadas. É um argumento que nos preocupa. E empresas que operam na atividade de jogos, mundialmente falando, são empresas que têm ações negociadas em bolsa de valores. E, portanto, são empreendimentos que geram grandes investimentos, são atividades que são muito fiscalizadas pelo Estado. Inclusive, no texto, cria-se um órgão específico, não é mais uma autarquia pública, é uma espécie de agência reguladora que permite independência, que permite controle avançado. E com a tecnologia, nós estamos falando de criptomoedas aqui, com a tecnologia que temos hoje disponível, inclusive a Receita Federal Brasileira é uma das mais modernas em termos de uso de tecnologia para cobrar, para identificar, seja quem está deixando de pagar ou quem está precisando pagar seus tributos, seus impostos.
nós temos condições de implementar controles bastante rígidos, como, por exemplo, o caso de cassinos, bingos no Brasil, se casos sejam aprovados, que não seja permitido o uso de dinheiro para realizar apostas, para realizar a atividade que deve ser lúdica nesse momento. E aí uso o exemplo de valorização do setor e da importância do turismo, que é Macau. Macau fica na China, é uma espécie de cidade-estado, né? Tem uma semi-independência da China, e lá vivem pouco menos de 1 milhão de pessoas. É uma ilha, quase uma ilha mesmo, bem pequena. Nós estivemos lá em missão da Câmara e tivemos uma impressionante informação. Vivendo lá, cerca de 800 mil pessoas recebem 30 milhões de visitantes por ano. Os investimentos que foram aportados na região são bilionários. Fizeram pontes de 70, de 100 quilômetros para ligar Hong Kong com a China, Hong Kong com Macau. Fizeram um aeroporto internacional dentro de Macau. E o que você vê lá são empreendimentos vultuosos, são bonitos e traz, de fato, uma valorização muito forte para o turismo, porque é o que se destaca nessas atividades, até porque tem controles para que crianças não possam entrar, tem controles para que as apostas sejam feitas e combatendo os viciados em jogos. E o mais interessante, na legislação que queremos trazer para o Brasil, não é baseada em nenhuma legislação específica mundial. É uma legislação moderna, considerando vários países que já legalizaram os jogos, inclusive o Japão legalizou recentemente. A nossa legislação prevê que a arrecadação dos impostos, que deve ficar, doutora Carla, na faixa de 20%, que essa arrecadação seja distribuída para várias atividades importantes que precisam de financiamento no Brasil. Primeiro, claro, o turismo, portanto, do bolo de arrecadação, cerca de 10% deve ir para o turismo no Brasil. Outros 10% para financiamento de programas e ações na área do esporte. Cerca de 6% para o combate ao vício de jogo, porque hoje, legalmente, não se pode nem tratar um viciado em jogo, porque não é uma atividade legal no Brasil. Não temos base legal para tratar essa pessoa. Outros 6% para a proteção de animais, muito interessante nesse momento, para tirar animais de rua, criar centros de zoonose. Outros 6% para justamente a proteção dos jogadores e apostadores, para criar uma rede de proteção de famílias que tenham problemas por conta disso. 6% para o financiamento da segurança pública. 10% para financiamento da cultura, 6% para fundos da criança e adolescente e outros 40% do bolo para estados e municípios. Portanto, uma distribuição bem ampla, transparente da arrecadação dessa atividade, que eu espero que consiga atender o pleito da doutora Carla de empregos e impostos pagos pelo setor. Para finalizar, doutora Carla Silene, hoje nós temos loterias, jogos que são administrados pelo poder público, pelo governo federal, pelos governos estaduais. E a gente não ouve falar de atrelamento, né, ligação do crime organizado com esses jogos. Não é uma incoerência ter essas loterias, esses jogos autorizados e não ter o cassino, não ter o jogo de bicho autorizado? Eustáquio, a gente tem que dividir aqui em várias questões. Primeiro, a frequência, a periodicidade que essas loterias têm. Normalmente são jogos semanais, né? Então, isso, por exemplo, já dificulta o próprio vício. Ao passo que a máquina é ali, né? Toda hora, todo instante que o indivíduo estiver disposto a ir ao local. O segundo ponto é, quem disse que não está atrelado ao crime organizado? Quando a gente passa por um período discutindo corrupção no nosso país e com desvio de dinheiros e de impostos, quem disse que não está atrelado ao crime organizado? Pelo menos na nossa realidade de trabalho, né? Todas essas atividades, dessas operações últimas que nós tivemos no país ligadas à corrupção, nós estamos falando de desvio, muitas vezes, de agentes públicos relacionados à questão dos desvios de impostos no nosso país. Por isso que é muito importante que o projeto, como o deputado expôs, detalhe o que está ali e que a sociedade possa fiscalizar se está indo mesmo, né? Por isso que ele trouxe para mim aqui essas informações. E, mais uma vez, eu vou me socorrer aqui dos pesquisadores. E o Huizinga, que é um historiador holandês, ele fala algo que é muito interessante. Ele diz assim: o jogo não é o problema.
O problema é o intermediário. O problema é a exploração. É a velha história semelhante à da prostituição. O problema é a exploração do jogo. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a possível legalização dos jogos no Brasil. Uma proposta em discussão no Congresso Nacional e que pode ser colocada em votação na próxima semana. Recebemos aqui o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, deputado por Minas Gerais, ele é do MDB. Recebemos também a advogada criminalista Carla Silene, que é vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. Palavra Aberta. 9 horas, 1 minuto. Termina aqui o Jornal da Itatiaia deste